EBD lição 10, 9 de junho de 2024. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, de que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me em Tuas mãos. Ao fim da minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, que me dá gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me em Tuas mãos. Ao fim da minha carreira, receberei galardão. EBD lição 10, 9 de junho de 2024. A 10ª lição da revista A Carreira que nos está proposta, desenvolvida pelo pastor Osiel Gomes. Dentro de 3 semanas estaremos mudando de trimestre anual. Então nós iremos para o 3º trimestre, já. Então já estamos no meio do ano, já chegamos ao meio do ano e a palavra tem processado a nossa existência e nos mantido de pé, porque essa é a finalidade dela. E a escola dominical é um ensinamento que tem uma finalidade de amadurecer os cristãos de todas as salas. Então, estar já no meio do ano é parar e procurar o que essa escola fez dentro de mim nos 2 primeiros trimestres do ano. Isso é muito forte, é muito produtivo para o reino dos céus e a minha vida espiritual. Então já estamos no meio do ano. Já estamos no mês 6. A vida passa muito rápido, o tempo passa muito rápido, e independente dos acontecimentos. Mas a palavra de Deus, ela se mantém intacta, porque ela veio do eterno e ela está dentro do eterno, disponibilizando e preparando pessoas para serem eternas em Deus. Então ela tem essa consistência de permanecer nesse conhecimento. Então não é um conhecimento vago, é um conhecimento que você vai precisar para a vida inteira e para a eternidade com Deus. Então é necessário filtrar o conteúdo e trazer a base a cada 6 meses, a cada um ano, porque ela vai produzir. A semente está sendo plantada. Se a terra for boa, ela vai produzir. Ela não produz se a terra não servir. Então, o que a gente precisa é de um bom terreno, né? Porque a palavra, a lição 10 vai dizer:
desenvolvendo uma consciência de santidade. O que é isso? Dependência de palavra. Desenvolver uma consciência é depender da palavra. É na palavra que a consciência é desenvolvida. É a palavra que desenvolve a consciência. Porque é ela que limpa e é ela que amadurece para o entendimento. Só filtra e só fica na terra se a consciência conceber o conhecimento. Então é necessário ter um ensinamento bom ou excelente, por conta de que é necessário que fique em nós o conhecimento da palavra. Então a 10 vai dizer, desenvolvendo uma consciência de santidade. Qual é a meta principal desse desenvolvimento dessa consciência? A santidade. A santidade por quê? Porque ela vem de Deus, um ser eterno, diferente do que somos, diferente do que estamos vivendo, do que temos em mãos, do que respiramos, mas não alheio à autoria, é o nosso autor. Então Deus, como nosso autor, ele é autor, ele não é do mesmo mundo. Então ela vai ter que desenvolver em nós a palavra, no ensinamento, uma consciência para a santidade. A santidade é a mudança, é a decisão de que Deus está perfeito, está correto e é a concretização dessa decisão. Às vezes você escuta a palavra de Deus e não fica convencido de que Deus realmente, você fica sobre você, sobre a sua opinião. Deus é assim, mas eu vou por aqui. Isso não é decisão, isso não é consciência de santidade. Quando nós desenvolvemos a consciência de santidade, nós nos santificamos com Deus e nutrimos em nós a semente, o desenvolvimento da semente da palavra. Então essa palavra produz desenvolvimento de consciência com Deus em santidade. A santidade não é só uma posição espiritual, a santidade é uma posição consciente, de consciência. A santidade não é o que eu quero dizer, que a santidade não é só um externar, é um conscientizar. Então esse desenvolvimento dessa consciência, a consciência de santidade, é uma consciência de santidade interna. E aí a santidade interna vai produzir o externo, né? Sempre levando a situação para a simplicidade, porque é onde Deus mais vai aparecer, por conta da audaciosidade, da visibilidade. Então ele vai se portar simples, ele vai se portar bem neutro, para que a sua visibilidade não atraia o mal. E o mal venha, se vista com as suas vestes e fale que é o bem. Então ele nutre o quê? Ele nutre uma neutralidade na visibilidade. Então a santidade faz parte dessa consciência. É a sabedoria de se portar. Eu até agora falei só do tema, porque a bagagem do tema, já estamos em reta final, em 10ª lição, a bagagem é muito forte para gerar, para transformar o indivíduo, para mexer e produzir. Ninguém desenvolve se não estiver produzindo. Você só desenvolve quando você é produtor, quando você está produzindo alguma coisa e quando você capta alguma coisa. Então a consciência absorve o quê? Qual é o fruto dela? O fruto, o tema está dizendo que tem que ser santidade. O texto abre diz assim: segui a paz com todos, irmãos, e a santificação, meus irmãos, sem a qual ninguém verá a Deus. São duas qualidades da paz, da santificação. A paz e a santificação. São duas qualidades do Senhor. Paz e santificação. Então o versículo vem dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus não está mandando você ter um semblante simples, neutralizado
e um semblante harmonioso. Ele está mandando você ter isso de coração. O Senhor não quer uma paz que não tenha o Senhor. Porque quando o Senhor te der guerra, você tem que estar em paz. Agora, desde que seja o Senhor. Difícil é você estar em paz e não ser o Senhor. E você transpor um semblante harmonioso de paz e não ser vinculado ao Senhor. Então muita gente diz assim, você fala de paz, mas você fala dos conflitos. Porque o Senhor, Ele lhe dá a noção da guerra que nos está proposta. E você pode ter o Senhor, ter noção da guerra e ter paz. Isso é um fruto da santidade, que chega a ser a sinceridade. Então você tem que saber ter paz e santidade nessa situação. Consciente do que é o Senhor e do que é seguir o Senhor. Porque seguir o Senhor e paz não é harmonia e simplesmente neutralidade. É profundidade, é sinceridade, é verdade, é produção, é princípio. O versículo diz isso em Hebreus 12:4. E a verdade aplicada diz assim: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então, é a jornada para o céu. Né? Eu acho que consciência é a palavra maior para esta lição e para a vida do cristão. Porque a paz, irmãos, não se diz que paz, que se tem paz, que se vive pacificamente, quando não se tem noção de uma situação. Porque por mais que a situação seja turbulenta, e seja do Senhor, você tem que se portar com paz, porque é do Senhor. Então quem vai administrar aquela situação é o Senhor, porque a situação é dele. Mas ele não está dizendo que você não está em conflito, que você pode cruzar os braços e ficar esperando despreocupado. Não, ele está simplesmente te preparando para uma batalha, tá? Te fortificando para uma peleja, para um duelo, te dando capacidade. E onde estará na Bíblia, irmão, desenvolvido a leitura bíblica para esse tema? Está em 1 Pedro 1:13 ao 21, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio do dia para a noite. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ele chamou um homem bruto para formar uma nação. Quando ele formou a nação, ele não formou uma nação de primeiro mundo, ele formou uma nação bruta de entendimento. Ele sabia e tinha consciência de que a queda do homem não disponibilizava nele a mente de primeiro mundo, como é a do Senhor. Ele sabia que ele ia tratar tudo isso. E ele tratou tudo isso até chegar à altura e à dignidade da mente de Cristo. A mente de Cristo não cabia em nenhum desses processos que passou a nação. Mas ele precisava da nação, do sangue, para trazer o seu filho Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo veio pela nação escolhida no tempo que foi possível a mente de Cristo chegar no homem e ser concebida, cumprindo toda uma história de profeta e de processamento. Aí ele diz assim: sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Cristo trouxe esse exemplo para a igreja. Mas quando ele diz assim, como filhos obedientes, ele já vinha tratando um povo filho
obediente, com dificuldade, para chegar no Cristo. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Cristo era o que era, é e será, eternamente. Então ele disse, sede o que eu sou. Isso não será possível jamais ser mais do que eu, porque não faz sentido isso. Procure andar, seguir. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se considerai a Deus como na verdade é vosso Pai em temor, persevere na peregrinação. O que é a peregrinação? É o processo da sua vida para Deus lhe formalizar a salvação da eternidade e a comunhão. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, irmãos, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Vocês não vão viver mais segundo as concupiscências dos vossos pais. E agora chegou um mestre maior. Israel tinha que viver o que os pais viveram, porque Cristo não tinha passado ainda. Quando Cristo, o Filho de Deus, veio, que encerrou o mandamento e assumiu a lei, ele ficou como exemplo. Não faça o que os vossos pais fizeram. Mas o que ele diz? Porque não foi com prata e ouro que agora o resgate foi acontecido. Foi com o precioso sangue de Jesus. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então já entra um processo aí muito forte. Um cordeiro. Quem era o cordeiro? Era um homem. Um homem gerado por Deus no ventre de uma mulher, chamado Jesus. Então esse homem era o Cordeiro de Deus. Deus pegar um homem como cordeiro e sacrificar para dar salvação, só aconteceu uma vez. E duas não se pode. Não se pode calcular. Nem o tempo que isso aconteceu e nem o povo, a nação, a época, a natureza. Porque ele concebeu, quando ele imolou o cordeiro, ele concebeu no cordeiro, nação eleita, povo adquirido, um outro povo. Ele concebeu o povo da fé. Ele concebeu os filhos de Abraão pela fé. Sacerdócio santo, nação eleita, povo adquirido em outro nível de fé. Então só podia ser um, por causa da conceição. Vieram muitos profetas, mas Jesus, o Filho de Deus, só houve um. Ele diz assim, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Cristo era uma promessa de Deus desde a fundação do mundo, porque Deus estava tratando com a criação que ele fez. Então a criação que ele fez, ele das suas mãos, ele disse, da semente da mulher que derrubou, vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Então, a cabeça da serpente, Jesus esmagou a cabeça da serpente que enganou a Eva. Jesus esmagou a cabeça da serpente que enganou a Eva, pelo poder da santificação, do sacrifício, pelo o poder de ser o Cordeiro de Deus. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Então, tudo ali foi consumado. Em Cristo nasceu a fé imaculada. Quando ele disse assim, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Basta seguir e ser como eu, que você será salvo. Porque pelo sangue e o parto desse cordeiro, que foi Cristo, Deus gerou a nova nação, a continuidade de um sacerdócio
que não existia mais e que lutava para apagar a lei por conta da guerra, que é Deus e o inimigo sobre uma criação e sobre uma natureza de ordem condenada. A absorção é o cordeiro que ele preparou o povo para trazer, absorve, tira a lei e o sacerdócio, que não resolve, e implanta o reino dos céus. Isso é a lição 10. E a lição 10 ela se desenvolve em 3 pontos, e o que ela vai tratar em conteúdo é justamente esse processamento de nascimento da nova fé em Cristo Jesus, debaixo da promessa do Cordeiro no novo sacerdócio de Cristo. O ponto 1 diz assim: qual é a perspectiva bíblica da santificação? O que a Bíblia mostra como perspectiva para uma santificação? O que significa santificação? O que uma santificação biblicamente me dará? O que é isso? Primeiro, a santificação ela não existe sem a Bíblia, sem a verdade da Bíblia. Martinho Lutero foi um revolucionista que tirou a palavra e a verdade de dentro de uma falsa santificação. Então, santificação não é postura social ou cobertura de corpo. Santificação é conhecimento da palavra e lavagem na água pura, que é a palavra. Então, a perspectiva da santificação na palavra do Antigo Testamento, como que isso aconteceu? Aí diz assim, do hebraico, santidade é um substantivo masculino, que significa sacralidade. Por quê? Porque Deus chamou o pai para tratar a família, porque ele queria gerar uma nação. Ele chamou por casa, ele chamou por cabeça e deu uma palavra, e na palavra ele santificou. Abraão era casado, mas não tinha filho. Abraão ele tinha contato com a sua esposa. E o que foi que santificou Abraão? Foi a aliança e a fé. Ele creu, ele subiu ao monte, ele levou o seu único filho que Deus lhe deu, do ventre estéril de Sara, amarrou e ia imolar por fé. Abraão não viu, Abraão não se prostrou diante de uma estátua, Abraão ouviu a voz de Deus e conversava com Deus em oração. E ofereceu o seu filho quando Deus entrou em ação, e como Deus e homem falou, como falou com Adão. Ainda foi maior porque era uma aliança eterna. Então, naquele pacto ali, a sacralidade e a santidade ficou sobre o varão. Então, o varão santo era por toda a sua casa. Quando ele, no Antigo Testamento, quando ele fosse oferecer um holocausto, ele levava toda a sua casa. O pai representava toda a sua casa, embora pelos profetas ele profetizava o juízo e a justiça em cima da casa, que o pai não pagaria pelo filho, nem o filho pelo pai, mas a santificação era pelo o cabeça da casa. Isso era um tratamento do Antigo Testamento, da santificação, sobre um princípio de um povo em desenvolvimento para trazer o Filho de Deus. O 2, como isso acontece no Novo Testamento? O verbo grego quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar.
Quem subiu ao altar de Abraão? Um cordeiro providenciado por Deus, quando disse: solte o seu filho, olhe para o seu lado, que tem um cordeiro lá preso. Foi eu que providenciei, traga ele e sacrifique. O santo naquele ato foi o cordeiro. A aliança foi consumada. No Novo Testamento, o ato da santificação acontece no Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O homem, filho de Deus, gerado no ventre de uma mulher pura, hebraica, da tribo de Davi, descendia para essa consumação. O Filho de Deus. Ninguém teve mais amor no mundo por alguém do que Deus por aquele filho. E aquele filho por aquele pai. E ele dizia: eu e o Pai somos um. E Deus lhe deu poder de vencer o mundo, vencer o inferno, vencer a cruz e ressuscitar. Foi consumado nele o sacrifício e a promessa. E a igreja nasceu em Cristo. Aleluia, Jesus, aqui é forte. A santidade exigida pela palavra. Tomada essa atitude para reconciliar o homem, a palavra de Deus entra em ação para tratar o homem e lhe dar uma consciência liberta, uma consciência santa, reconciliada pelo Cordeiro de Deus. Então, o que exige a palavra? A palavra exige, em nossa jornada cristã, rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas. A palavra trata o que Deus quer de cada um e trata cada um para que, em decidir seguir a Cristo, ser santo como Cristo é, seja tratado, seja liberto e siga lapidado pela palavra. O 2, a santificação e seus estágios. Qual é o processo dessa santificação? A lição vai tratar esse processamento da santificação. Porque não acontece do dia para a noite. É um processo, o homem é um ser pecador, é o pecado, mas ele tem a chance de se libertar em Cristo Jesus. E ele, para que isso aconteça, ele passa pelo processamento. Primeiro, Cristo, ele é aquele que oferece. Por que ele oferece? Porque a natureza do homem é um mar, um oceano de escuridão e trevas e de cegueira. A natureza que o homem caiu, ela não dispõe nem um minuto para sentir a necessidade de procurar a Deus. Ela procura comida, ela procura vida, ela procura tudo o que lhe está proposto. Mas na hora de buscar a Deus, a alma fica em segundo lugar por conta da queda. Então a carne ela passa por cima e Deus fica para um momento de dor, quando a vida se retrai, a carne, ou quando a vida é ferida e a alma pede socorro, quando a precisão aperta. Então a alma pede socorro e aí entra o espiritual, entra o divino pela necessidade. E ela ainda nesse processo. É o ponto onde diz assim, qual é a realidade da santificação?
A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito de santificação, podemos afirmar que se trata de um ato e um estado e processo pelo qual o pecado se torna santo. A realidade da santificação é justamente esse encontro, é a precisão, é a necessidade que a alma sente. Porque enquanto a alma não sente a necessidade, pode ser até um filho de um crente, se ele nascer e a alma dele não sentir a necessidade de buscar Deus, ele sente dificuldade até de servir a Deus, no exemplo da mãe e do pai. Então a alma tem que vigiar, né? Os pais devem orar para ter os filhos e dizer: Senhor, dê uma alma sedenta de Deus. Porque quando ele vem, ele já vem naturalizado. Ninguém nasce espiritual. Nós nascemos naturalizados. Então, o dom de Deus é quem nos chama para ele, né? Por conta da queda e do fruto de que somos. Então, por mais que ele seja nascido dentro de um berço, a natureza dele, ele vai se inclinar para... Ele não vai sentir com facilidade a sede, né? Dependendo da chamada. Então o pai, a mãe vai ensinar, porque tudo que a criança for ensinada, ela vai levar para a vida dela. Então aquilo vai formar ele e ele vai buscar Deus. E lá fora é quando a alma grita mesmo por Deus, é quando a vida realmente entra em secreto, entra em dificuldade, e o Deus que se busca é a verdade. Quando a alma grita pela verdade, né? Muitas fábulas, muitos ídolos, muita idolatria é quando o ser humano ele tem liberdade para ir em busca e espaço de vários caminhos errados. Mas a justiça e o juízo vem com vínculo, vem com aquela chamada já bem profunda, bem antecipada, que o Espírito Santo já planeja e a pessoa já sente, né? E aí o 2 vem, 3 estágios da santificação. Aí o 2 vai falar dos 3 estágios. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia no novo nascimento, por intermédio do Espírito Santo. O crente é declarado justo diante de Deus. Quando ele nasce quando ele busca, quando acontece isso que eu falei. E quando ele nasce, ele recebe o Espírito Santo. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Essa santificação, ela entra em rigor a partir de que o Espírito Santo faça parte da vida dessa pessoa que clamou, que pediu, né? Então, a partir dali, na sensibilidade do seu interior, ele clama a Deus e ele deixa Deus agir. E aí Deus vai fazendo as coisas acontecer a favor dele, da vida espiritual, e ele vai dando lugar. E a partir daí começa o processo da santificação, já no Espírito Santo. E aí vem o batismo com o Espírito Santo, ele batiza nas águas para ajudar. Aí ele busca o batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Pentecoste, da igreja, que é o caminho traçado, é o trajeto de Cristo. Ele começa a buscar o trajeto de Cristo. E aí vem o batismo do arrependimento, o batismo com o Espírito Santo, que é o trajeto, e a comunhão, que é o corpo e o sangue de Cristo. E aí ele começa a se estruturar, né? E aí ele passa pela fase da infância, em todo esse processo, e ele torna adulto quando ele já está em comunhão e já está aprendendo com bastante base, pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação desse mundo, que o crente se despoja do velho homem. Deixa eu ver o terceiro. Esse estágio leva o último, o da glorificação. Ele diz que é o novo nascimento, a santificação e a glorificação. Novo nascimento você aceita, na santificação você batiza, entra em comunhão depois do batismo, e na glorificação você persevera. Porque quando você entra na glorificação,
você está servindo a Deus já nos dons. Você já está servindo em, por exemplo, utilidade. Alguém converteu ontem e Deus já deu o dom da palavra, Deus já deu o dom do louvor. Então, o Espírito começa a mover aquela pessoa ali. Isso eu não vou mentir, mas quase não se vê mais. Mas o Espírito começa a mover o novo convertido já para o ministério, porque ele tem o dom. Então, e ele tem a alegria, ele tem assim a humildade de dizer, eu converti ontem. Ele passa 2, 3 anos contando esse testemunho. Eu quase não vejo mais isso, mas eu passei a vida inteira vendo pessoas que convertem, que recebem o dom e que se testifica isso. O que é isso? Isso já é a glorificação dele? Não, do Filho de Deus, que salvou e que está preparando, instruindo ele para que ele possa ser um adulto nas mãos do Senhor. Qual é o alvo de tudo isso, da santificação? Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeito, coerente. Então, quando ele é maduro já, então ele já está na glorificação, porque ele alcançou todas as fases. Tem deles que alcança e que não tem produção. Ele fica só ali no cantinho crente mesmo. E quando ele alcança, quando ele começa a se estruturar, e o dom é tão forte, o ministério é tão forte, que fica notório. Então, não ver realmente é muito difícil, não ver a capacidade do Filho de Deus que está em glorificação, assim. Então, Deus sabe todas as coisas, mas ele destaca e ele age por completo na vida da pessoa. Esse estágio é o estágio tudo que ele escuta da palavra, ele aprende, ele tem aquele interesse, Então o novo convertido, ele passa já para o processo de igreja mesmo, ele é igreja, ele é realmente a diligência, do processamento. E isso vai girando e a igreja tomando o corpo, E aí vem o 3 diz o julgamento do Deus Santo. O que é o Deus Santo e a Bíblia? O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, como um nome santo. Os serafins declaravam a sua santidade, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Saber que Deus é santo, só se comprova isso, e onde e como é esta santidade, quando estamos no estágio da santificação, o estágio do novo nascimento, o estágio da santificação e da glorificação. Então, ninguém que passa essa experiência desse desenvolvimento de santidade pode conhecer a Deus. Todo mundo conhece a Deus, todo mundo sabe que Deus existe, todo mundo diz louvado seja Deus, todo mundo diz se crê em Deus, creio. Agora, saber como é a santidade de Deus, aí é outra história. Porque os ídolos existem porque eles estão baseados em Deus. Só que quem está baseado em um ídolo não conhece a santidade de Deus. Então esse Deus aqui é santo em uma base, em uma verdade. Deus não vai deixar a palavra, a santidade, ele tem uma definição, ele tem um perfil. Então eu posso avisar para uma pessoa que faz idolatria, que pratica feitiçaria, que pratica a heresia, eu posso avisar, essa santidade que você está tendo não é Deus. Esse Deus que você está servindo não é verdadeiro. O Deus da palavra, que fez o céu e a terra, que é primeiro e último, a santidade dele é nesse processamento aqui, pela palavra. Porque eu digo isso, não só pela palavra, mas pelo meu testemunho. Um dia eu disse, não, eu não creio. Deus, eu encontro ele onde eu quiser. E ele me salvou.
porque eu tive essa experiência, eu direi para qualquer pessoa que tenha que não é. E que Deus não vai mudar porque alguém se julga harmonioso, maravilhoso e faz o bem, mas não serve a Ele. Ele não vai mudar isso. Ele não vai salvar. Ele só salva por Cristo Jesus. Ele só salva se estiver na santidade dEle, na porta dEle, no plano dEle. Porque Ele é o primeiro e o último. Antes de qualquer um chegar, Ele já era. Né? Ele que nos criou como refúgio para nos dar a vida eterna. Então, antes que eu fosse, eu sou tão grata a Ele, porque antes que eu pensasse em existir, Ele já era. E Ele já estava. Ele quem fundou. Então, eu não posso ter nenhuma objeção em termos de achar que, por eu ser, Deus vai subtrair. Não vai. Deus é santo e Ele é santo nesse perfil. O povo dele foi Israel, o cordeiro foi Jesus, a porta é Cristo Jesus, outro nome impossível, nenhum acordo. O nome é Ele, o nome é Jesus, a porta é o Filho, está consumado. Qualquer coisa que infringir essa lei vai provocar a ira de Deus. E Deus não tosqueneja isso, jamais. Então, isso é o Deus Santo. Aí a santidade exigida a todos os crentes. Foi a santidade, é a palavra. A santidade é o temor. É aquilo que o apóstolo Pedro escreveu, que o apóstolo Paulo ensinou, que o apóstolo João escreveu. Cristo Jesus, em 33 anos, em 3 anos, ensinou como ministério. Então, o caminho. Jesus era tão grande que tudo que estava em Israel, todo o templo, toda a ornamentação, toda a solenidade, era tanta coisa para chegar ao Santo dos Santos, sacerdote, e daí desconcertado, sem interior para Deus. Era tanta coisa para chegar no Santo dos Santos e haver perdão. Jesus é tão grande que ele absorveu tudo isso e em 3 anos fundou e tomou tudo para si e advogou a fé. Então ficou mais fácil crer, ficou mais simples crer, porque por ele resolveu tudo como homem sendo Deus. Então o cristão, a santidade de todos os crentes é, em primeiro lugar, nascer, crescer e reproduzir na glorificação. E conhecer a palavra da verdade de Deus. Porque é ela que vai lhe vestir. É ela que vai levar o crente à entrada no céu. E o 3, a santidade e justiça de Deus. Qual é a santidade e a justiça de Deus? A santidade de Deus é o plano, é dizer quem Ele é. A justiça é o Filho. Israel foi a santidade de Deus. Deus era só de Israel. Israel era o povo de Deus. Era o povo que Deus estava tratando a consciência, o entendimento, lutando com eles, com as 12 tribos, para ensinar, para educar, para tirar o pecado, a iniquidade, para tirar a idolatria. E teve todo esse processo todo, o povo foi processado, o templo foi construído, depois o templo veio na segunda glória, o templo foi reconstruído, e ele sabia que o templo ali ia ser o eterno, porque naquele último retorno do cativeiro, eles aguardaram o tempo do Cristo vir para consumar a santificação de Deus, que foi Cristo Jesus. Então, Cristo é a justiça, porque o que era justo era só entrar os hebreus, só os judeus serem salvos, o estrangeiro era salvo se convertesse, e geralmente ele não convertia,
ele levava os filhos de Deus para a perdição, para a idolatria, por causa do entendimento. O entendimento era breu, o entendimento era duro, era nocivo. Então Deus ensinava o passo a passo, né? Deus hoje ensina o passo a passo para quem? Todo mundo hoje, ou desde que a igreja foi concebida, os crentes tiveram atividade no Espírito Santo de agir segundo o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, os discípulos, todos tiveram a sua participação lógica de agir em cima do Evangelho, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas o povo de Deus não tinha noção, eles eram nocivos, eles não tinham, Deus tinha que dar o passo a passo, Deus tinha que ensinar o passo a passo. E aí Deus, quando falava das promessas, as últimas promessas em Ezequiel, era já vendo o Cristo santificado, que era a justiça de Deus. Então, por Cristo entra e é peneirada a nova nação da fé, e a mente nociva dos filhos de Deus e dos homens foram abertas, foram iluminadas, porque Ele iluminou toda a terra, Ele iluminou todos os homens. E aí a palavra ficou por quem crê. É necessário Deus descer para hoje um discípulo, um pastor, e dar uma planta de um templo? É necessário dizer? Não. Ele dá no interior, ele dá na comunhão. É necessário ele ter a comunhão. Agora, ele não vai ter a direção de Deus se ele não tiver comunhão. Aí ele vai agir na carne, ele vai agir no eu, ele vai agir fora da vontade do Espírito Santo. Mas se ele tiver no Espírito Santo, o Espírito Santo quem faz. O Espírito Santo quem direciona. E fica tudo unânimes em um só Espírito e é feito a obra do Senhor. É construído o templo, é feito a explanação da palavra, o ensinamento da palavra, né? Como que tudo pode acontecer hoje dentro da realidade social das pessoas. Como hoje ter um plano espiritual para salvar uma sociedade nas abominações, na idolatria, no pecado. Como ensinar hoje a igreja a não se contaminar, a se separar por Cristo e não se deixar levar por nenhuma visibilidade terrena ou um poder terreno que possa complicar a sua comunhão. A igreja que não tem comunhão, ela morre. Não tem como continuar, não tem como ter vida, porque ela não tem comunhão. E aqui eu quero encerrar a EBD, lição 10, de 9 de junho de 2024, com a palavra da santificação. Santificação é a palavra. Santificação é o Espírito Santo conduzindo e tratando o desenvolvimento da consciência do cristão. Quando isso alcança qualquer pecador profundamente arrependido e perdoado, ele é regenerado e ele é incluso no corpo de Cristo. Ele é glorificado quando ele é incluso no corpo de Cristo. Ele alcança o novo nascimento e ele alcança a santificação. Ouvir falar não resolve. Tem que nascer de novo. Tem que entrar no plano da santificação. E quem vai conceber tudo isso é o Espírito Santo. Amém.